E a CPI das apostas também foi instalada nesta quarta-feira para investigar a manipulação em jogos de futebol. O deputado federal Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, ficou com a presidência do colegiado, enquanto a relatoria ficou com o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Então, para entender melhor os casos que levaram à abertura desta comissão, nós vamos conversar a partir de agora com o consultor esportivo José Carlos Brunoro, a quem agradecemos demais pela participação. Brunoro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Olívia. Obrigado, Daniel. É um assunto bem complexo, né? Bem complexo e difícil de uma solução breve, né? Mas vamos tentar falar. Pois é, vimos nas últimas semanas várias denúncias, né, de fraudes em jogos de futebol. De maneira bem resumida, tratava-se de um esquema para manipular os jogos com o objetivo de obter ganhos nessas casas apostas que operam na internet. Agora, com essa CPI instalada, de que maneira o Legislativo pode se debruçar sobre esse assunto e ajudar nas apurações que já acontecem em outras frentes, né, no âmbito das polícias, Justiça e também a Justiça Desportiva? Como essa CPI pode colaborar para a elucidação desse grande esquema? Bom, legal, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, a gente tem um histórico aí dessas casas de aposta no Brasil não pagarem impostos. Então, houve um enxame, vamos dizer assim, de casas de aposta dentro do país em função de não pagar o imposto aqui dentro. Então, já vai uma redução para que eles também possam deixar impostos aqui para a gente. O problema maior, e acho que a CPI pode ajudar em cima disso, é que há uma gama enorme de apostas, né? Ela não se prende a apostas simples, elas vão desde resultado de jogos, a cartões amarelos, a expulsão, a escanteios, a uma série de coisas que podem levar o jogador a participar claramente. Se a gente reduzisse um pouco mais esse tipo de apostas, a gente teria uma solução um pouco melhor do que essa abrangência enorme de apostas que se pode fazer, e aí sim a participação do jogador de uma maneira bem espontânea. Então, o primeiro lugar é isso, né, que a gente contenha um pouquinho o número de apostas. Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente apostar, por exemplo, resultado, apostar no placar, apostar no artilheiro, não, por exemplo, quantos cartões amarelos, quantas expulsões, quantos escanteios, tudo isso leva ao jogador participar claramente, né? Então, acho que essas situações são bem viáveis de se colocar logo no início. Agora, Brunoro, o Dani questionou a você sobre essas várias frentes que estão tentando combater esse tipo de manipulação de jogos, de apostas, envolvendo esses jogos de futebol. Você enfatizou agora, seguindo a pergunta dele, no Legislativo, essa instalação da CPI para apurar esse esquema e tentar criar formas de se combater esse problema, e isso vai caminhar muito conjuntamente, foi um pedido inclusive do presidente da CPI, para que a regulamentação que está sendo preparada, articulada pelo governo federal, também avance na Câmara também, e depois no Senado Federal e até a taxação. E isso vai ao encontro dessa necessidade que você destacou para a gente de talvez conter um pouco, reduzir esse volume de apostas. Temos no judiciário, nos órgãos de fiscalização, frentes de investigação já acontecendo, Ministério Público de Goiás, Polícia Federal também já entrou nessa jogada, STJD também apurando denúncias, se aprofundando nesses casos. Agora pensando, Brunoro, na perspectiva dos clubes, o que os clubes podem fazer para ajudar, para acrescentar nesse combate a esse tipo de manipulação, a esse problema que a gente está acompanhando, mais do que suspender um jogador que esteja envolvido, que esteja sendo investigado, mas para tentar prevenir que isso aconteça? Bom, já são várias medidas que os clubes já estão tomando, né? Em primeiro lugar é a orientação, né? Se fazem palestras, porque agora, com essas medidas punitivas, os jogadores também começam a ficar com medo, né? Então, os clubes estão passando agora a orientar os jogadores quanto a esse tipo de situação, porque agora o caso também virou de polícia, assim, né? Isso pode atrapalhar a carreira do jogador. Existe também agora, avisando os jogadores, que existem entidades já que conseguem visualizar as manipulações. Então, tudo isso precisa ser passado diretamente aos jogadores.
Quanto aos clubes, nós temos um problema, que aí as federações vão ter que trabalhar. São os clubes de 5ª divisão, de 4ª divisão, e os jogos se estendem até essas divisões. Você imagina, por exemplo, um jogador que ganha R$2.000 por mês numa 5ª divisão, e vem um cara oferece 3 mil para ele fazer um número de cartões amarelos, ou um número de escanteios, ou um número de laterais. Se ele não vai aceitar, lógico, vai aceitar. E outra coisa, os clubes pequenos, que às vezes dependem de dinheiro, também podem aceitar e conduzir os jogadores a isso. Olha a complexidade desse problema, entendeu? Então, nesse caso, os clubes grandes, vamos dizer, 2ª divisão até 3ª, tem um processo orientativo. E o processo punitivo e orientativo dos clubes menores tem que partir das federações e confederações. Pois é, agora, Brunoro, eu me lembro, você, além de ter sido atleta, dirigente, técnico, foi gestor de uma fase muito vitoriosa do Palmeiras e você defendia a profissionalização dos dirigentes e também de todas as etapas que envolviam a administração do futebol. Trazendo esse episódio para a profissionalização do futebol, você acha que, de alguma maneira, esses episódios eles podem impactar na percepção do torcedor para com o seu clube? Isso pode até prejudicar na renda de um clube de futebol, de uma agremiação? Porque muitas vezes o torcedor pode pensar, olha, eu não tenho certeza se esse jogo está arranjado ou não. Alguns clubes até encerraram contratos com alguns atletas. Não pode prejudicar, inclusive, o andamento e a credibilidade de um campeonato tão importante quanto o Campeonato Brasileiro? Olha, Dani, eu acho que você falou um fator bastante importante. Eu acho que tudo no esporte passa por uma credibilidade, né? Se você tem dúvida de que os jogadores estão fazendo alguma coisa ruim, lógico que ele vai falar, esse esporte eu não vou mais, eu não vou mais ao estádio, né? Então eu tenho muita certeza que nos clubes, por exemplo, grandes, isso vai diminuir já com essas tomadas de posições que já aconteceram com os jogadores mais importantes. E até legal isso, tá? Porque se isso está acontecendo com um jogador que ganha bem, isso vai se refletir e falar, poxa, já estão punindo esses caras, quando me pegarem aqui, eu início de carreira, acabou minha carreira. Então já é um exemplo muito forte. Mas tudo pode refletir em menos público no estádio se não houver credibilidade do campeonato ou dos clubes que aí estão jogando. Então acho que quando você fala em profissionalização, é uma luta que eu venho desde lá de trás, que ainda não está completa no nosso futebol, vai ajudar muito, porque todos os processos punitivos, os processos administrativos, os processos de transparência, os processos de gestão com compliance, tudo isso hoje faz parte de uma gestão boa de um clube, né? E isso passa pela credibilidade dos resultados. Se esses resultados não acontecerem, vai prejudicar, sim, a renda e o muito futuro, né? Você tem uma ideia, por exemplo, na Inglaterra se faz aposta desde 1960, mas não é só no futebol, em todas as casas de aposta. E eles estão pensando já na situação dos clubes, eles vão não permitir mais patrocínio master em camisa de clubes da Inglaterra a partir de 2025. Quer dizer, também estão preocupados com isso, que pode até atravessar a renda dos clubes no futuro. Agora, Brunoro, ouvindo a sua explicação, até encontrei uma manifestação aqui da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte, dizendo que esse tipo de manipulação, esse caso que veio à tona e expõe essa fragilidade do esporte brasileiro agora, fere um dos princípios fundamentais do esporte, que é justamente a imprevisibilidade, que é o que gera tanta expectativa no esporte. E daí todos esses desdobramentos que você explicou para a gente. E diante disso, a associação defende mecanismos de cooperação de todos os envolvidos. Não só do governo, mas também com aqueles atores diretamente envolvidos nas disputas esportivas, nos jogos de futebol, atletas,
também, como a gente mencionou, os clubes, como eu mencionei na pergunta anterior que eu fiz a você. As empresas de apostas, por exemplo, têm vários mecanismos para detectar atividades suspeitas de apostadores e poderiam contribuir mais, não só com investigações, mas para evitar que o problema aconteça. E voltando a falar da perspectiva dos clubes, os clubes também têm mecanismos de monitoramento para além da orientação que você citou no início também. De que forma isso poderia ser feito, na sua opinião? Olha, eu acho que quando essa associação se manifesta, eu acho que os próprios clubes se reúnem em todas as séries, tá? Série A, Série B, Série C, Série D. E esses clubes têm que se reunir para discutir este problema. Já existem empresas que monitoram isso. Então, os próprios clubes podem contratar essas empresas junto com as confederações e federações para estar abrangendo um número maior de participação nessa situação, né? Então, eu acho que a pergunta que você fez é super cabível, porque se não houver trabalho entre clubes, federação, confederação e atletas, a gente não vai escapar desse problema. E as casas de apostas, existe um problema bem. Existem as casas de apostas ilegais, que são pequenos grupos que se reúnem para fazer apostas, e aí sim eles vão, sem uma casa, uma entidade, vamos dizer assim, já criada, eles vão por fora fazer esse tipo de jogos nas últimas divisões, né? Hoje existe aposta até na 5ª divisão da China. Você imagina como é que esse negócio vai? Então, assim, esse tipo de situação tem que passar muito por essa reunião dessas congregações que eu falei e chegar diretamente no atleta, para que ele não aceite esse tipo de situação e dedurem quem está fazendo isso com eles, para que a polícia possa agir rapidamente. Os episódios de manipulação de jogos de futebol e também a abertura da CPI das apostas em destaque nessa entrevista especial com o consultor esportivo José Carlos Brunoro, a quem agradecemos demais pela participação. Brunoro, volte mais vezes à Jovem Pan News e uma boa noite. Boa noite e obrigado por falar esse tema que vai ser de muita discussão e importante para a credibilidade do futebol. Obrigada.